que nós falaremos hoje, Atos 19. Hoje é culto da família e esse assunto que nós vamos falar é um assunto doutrinário, mas deixa eu explicar aos irmãos. É porque eu procuro ter o cuidado de repassar aos irmãos aquilo que a Bíblia diz. Como domingo nós estudaremos com base nesse texto, e eu já vi muita gente, até em grupos da igreja, falando que esse texto não diz. E para que nós não tenhamos dificuldade domingo, como hoje é o último contato que nós teremos com os irmãos que ministrarão domingo, eu gostaria de esclarecer esse texto. Às vezes eu falo sobre algum assunto aqui e alguém diz assim: eu não entendo do jeito do Silvio. O negócio não é entender como nós entendemos, é entender como diz a Bíblia. A Bíblia tem as suas regras de interpretações. Nós, particularmente, como igreja, somos pentecostais, e o pentecostalismo tem uma linha de interpretação que, infelizmente, nem todos compreendem da mesma forma. E isso é uma perda para muitos, por não conseguirem compreender da forma em que é a Bíblia. Então, o que nós falamos aqui não é coisa da nossa mente, é coisa estudada, pesquisada, e o que a nossa igreja defende. Porque de repente as pessoas, por não compreenderem, vivem errado, ensinam errado, e há pessoas mais simples ainda que andam igual Deus cria batata. Ou seja, Maria vai com as outras. Aí tem gente que não tem nenhuma fundamentação bíblica, ver alguém fazendo errado, aí diz: não, mas é o filho do pastor, não, é a mulher do pastor, não, é o próprio pastor. Se engane com isso não. No inferno só não terá correção, mas lá vai ter pastor a beça. Não se baseie nisso não, se baseie na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Vá pela Bíblia, que é o caminho mais seguro. Então nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 19. O tema dessa mensagem é missões, discipulado e rebatismo. Missões, discipulado e rebatismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 1 a 7, diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo do João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo
que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Para que você esteja atento, por mais que você já tenha me ouvido falando desse texto alguma vez, mas redobre a sua atenção. Às vezes nós falamos alguma coisa, segunda-feira eu ia falar sobre esse texto, e Deus nos direcionou a falar um outro. 2 pessoas se entregaram a Cristo, segunda-feira. E uma daquelas pessoas, a história dela foi contada na mensagem. Nós não falamos nada por falar apenas. Domingo nós conversamos com os irmãos da escola bíblica, explicamos o texto. No dia seguinte, alguém ímpio chega e diz para quem estava na EBD, e isso aqui a pessoa não soube responder. Nós falamos tanto domingo. 1 de Pedro 3,15 diz que todos nós devemos estar prontos para responder a qualquer questionamento feito acerca da nossa fé. Para você ter uma ideia, esse texto que nós acabamos de ler fala de 3 batismos, pelo menos. O batismo no Espírito Santo, para falar em línguas. O batismo em águas que João realizava para arrependimento de pecado. E o batismo que Paulo realizou, que é o que nós realizamos hoje, o batismo cristão. Estou lhe dizendo isso porque esse tem sido um dos textos mais usados para combater a nossa fé, para dizer que nós estamos errados com relação ao dom do Espírito para a igreja no tempo atual. E muitas pessoas têm se perdido ao serem confrontados. Olhe o que diz Atos 19:1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto. Quem era Apolo? É só você voltar e ver do versículo 24 a seguir, que nós veremos quem é Apolo. Atos 18:24. Está aí. E chegou a Éfeso um certo judeu, Apolo era judeu, chamado Apolo, era o nome dele, natural de Alexandria. Ele era um homem que falava bem, era eloquente. Ele era poderoso nas Escrituras. Quando falava, todo mundo parava para ouvi-lo. Versículo 25. Ele era instruído no caminho do Senhor. Ele já sabia de alguma coisa da crença. Ele era fervoroso de espírito. Ele falava com convicção. Ele tanto falava como ensinava diligentemente. Então ele não parava. Ou ele estava falando, ele estava ensinando acerca do caminho do Senhor, as coisas do Senhor. Só o detalhe aqui que você precisa ter atenção: conhecendo somente o quê? Ele só conhecia o batismo de João, mas mesmo assim ele pregava, ensinava, tudo bem. Continuando o texto, versículo 26. E começou a falar ousadamente na sinagoga, que não era para qualquer pessoa, tinha que ser alguém preparado para tal. Quando o casal chegou,
ouviram ele pregando, Priscila e Áquila, que já eram crentes de mais tempo. O que foi que eles fizeram? O levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente. Um dia desse obreiro disse assim: o Silvio tem esse negócio de ponto, eu não gosto desse negócio de ponto. Aí tem que rasgar a Bíblia. Aí disse: na realidade é que eu não gosto de pontuar. Disse: não, né? Nem que eu não gosto de pontuar, é que eu não gosto mesmo de ler a Bíblia. Ele explicou, né? Aí eu fico preocupado. Uma pessoa com o nome de obreiro dizendo que não gosta disso. De que vai gostar? Feliz daquele ou daquela que tem alguém para lhe ensinar alguma coisa. Feliz daquele ou daquela que se submete para aprender. Apolo já era tudo isso aqui que você viu antes, mas ele parou para aprender, escutar Áquila e Priscila. Tem gente que não é nem um terço do que Apolo era e já não quer mais aprender. O texto diz que eles ensinaram pontualmente o caminho de Deus, dando a entender que havia coisas que Apolo não sabia, mas que precisou aprender. Na realidade, a palavra discípulo é aquele que aprende sempre. Ele continuamente estará aprendendo. Por isso, o tema da mensagem: missões, discipulado e rebatismo. Versículo de número 27 diz assim: querendo ele passar a Caia, Apolo queria ir mais adiante. Aí Priscila e Áquila o animaram, os irmãos que estavam com eles também, e escreveram aos discípulos que eu recebesse. Sabe o que é isso? Carta de recomendação. O crente, quando vai de um lugar para outro, no mínimo, ele precisa levar uma carta de recomendação. Essa igreja recomendando ele para onde vai. Semana passada eu senti falta de duas pessoas aqui na igreja. E como alguns dias eu já não vejo, onde é que você está? Paz do Senhor, não me vi mais. Ah, pastor, eu estou aqui em outro estado. Obrigado. Paz do Senhor, Deus lhe abençoe. A outra pessoa: paz do Senhor, onde você está? Pastor, eu estou com algumas semanas que mudei-me para outro estado. Tudo bem, Deus abençoe e a paz do Senhor. Aí eu vou ter que dar satisfação da minha vida para todo mundo? Não, para todo mundo não. Mas se nós somos uma família, um corpo, uma igreja, é natural que alguém sinta falta de um membro do corpo. É muito natural isso. Mas infelizmente as pessoas têm dificuldade de submeter-se. O que eu fico mais triste ainda é de ter um pastor irresponsável que recebe a pessoa, coloca para trabalhar, colocando em xeque a vida espiritual da igreja e do grupo com quem a pessoa vai trabalhar, sem consultar de onde veio, por que veio, qual foi a situação que saiu e como é que está lá. Isso é triste. Aí a pessoa vem aqui, não tem oportunidade. Aí vai bem ali no inferno, tem oportunidade. Aí diz assim: viu? É só em Esperantinópolis que o povo não apoia o nosso ministério. Porque no inferno o povo apoia. É porque no inferno a porta é larga e espaçosa. E muita gente entra. Em Esperantinópolis a porta continua estreita, o caminho apertado. É pouca gente que entra, mas é um caminho que leva a Deus ao céu. É só essa pequena diferença. O texto sagrado nos diz ainda assim: o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça
criam. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras, que não adianta falar de outra coisa, é pelas Escrituras, que Jesus era o Cristo. Então Apolo era esse moço, que sabia de alguma coisa, mas só conhecia o batismo de João. Por isso Priscila e Áquila tiveram que ensiná-los. Como ele se submeteu ao ensino, ele foi recomendado e foi próspero para onde foi. Significando dizer que quem não anda por esse caminho dificilmente prosperará. Capítulo 19, versículo 1, continuando. Tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Aqui é Paulo, que chegou a Éfeso, achando ali alguns, o que a igreja? Se são discípulos, são crentes, certo? Porque há uma linha de pensamento dizendo que eles não eram crentes ainda, mas aqui está escrito discípulos. É isso que está na sua Bíblia? Então eles eram crentes. Em Atos dos Apóstolos 2 e 4, aqueles que foram batizados no Espírito, eles já eram discípulos. Capítulo 1, versículo 2, diz que tinha no meio deles até apóstolos. Capítulo 8, 17, aqueles que receberam o Espírito com a imposição da mão de Pedro e de João, eles já eram crentes, porque Atos 8 e 12 diz que eles já eram crentes, eles haviam aceitado a fé. Paulo, quando recebe a imposição das mãos de Ananias em Atos 9 e 17, ele já era crente, porque Jesus encontrou com ele em Atos 9, 5 e 6. Aqueles irmãos que foram batizados no Espírito enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, em Atos 10, 44 a 46, eles já eram crentes, porque Atos 11, 14 a 17 revela isso pontualmente. O que eu quero lhe dizer é que o versículo 2 agora vai começar e Paulo está falando a crentes, a discípulos, pessoas que serviam a Deus. Versículo 2: disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Quem interpreta errado diz que eles não eram crentes, porque Paulo faz essa pergunta. Essa pergunta que Paulo está fazendo é se eles já eram batizados no Espírito Santo ou não. Se Paulo, o maior doutrinador que a igreja já conheceu, ele que escreve todo o tratado, a carta aos irmãos que estavam em Roma, ele diz no capítulo 8 e versículo 9: quem não tem o Espírito Santo não é crente, não é de Deus. Paulo que diz em Romanos 8 e 16 que quem se entrega a Cristo, o Espírito Santo é quem testifica no íntimo de que ele é filho de Deus. Paulo, que fala em Atos 9 e 4, que nós precisamos ser recebidos por adoção em Cristo, para sermos filhos de verdade. Não sabia que esses irmãos já tinham o Espírito Santo morando dentro deles? Paulo sabia. O que Paulo está perguntando é: vocês são batizados no Espírito Santo já? Certamente ele percebeu alguma coisa. Cultos frios, mornos, sei lá, os irmãos indiferentes. Então ele diz: está faltando fogo no meio desse povo. Por isso faz a pergunta:
O versículo 2 continua e diz-nos a palavra assim: e eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Você acha que esse povo ouviu João Batista pregar? Com certeza não. Esse texto tem no mínimo 20 anos depois da morte de João Batista. Eles tinham sido evangelizados por Apolo, e Apolo só conhecia o batismo de quem? O batismo de João era em águas e para arrependimento de pecado. Era o batismo que Apolo conhecia. Certamente era a única coisa que ele poderia dizer, porque só pode ensinar aquele que aprendeu, só pode dar aquele que recebeu alguma coisa. E fora disso, se fizer, não é legítimo. Então o que Apolo ensinou era o que ele tinha, e o que ele tinha era apenas o batismo de João, era o que ele conhecia. Eles não ouviram João pregar, porque quando João pregava ele dizia: arrependei-vos e sejam batizados. Lembrem de uma coisa: eu só estou avisando que está chegando outro maior do que eu. Eu batizo com água e é só para arrependimento de pecado, mandando vocês esperar que Jesus chegue. Mas quando ele vier, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Se eles tivessem ouvido João, eles sabiam que tinha Espírito Santo. Eles estão com algo dentro deles que nem eles mesmos sabem. Porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Versículo 3. Perguntou-lhes então, aqui é Paulo que está perguntando: em que sois batizados então? Eu disse que esse texto fala de 3 batismos pelo menos. Hebreus capítulo 6:2 diz: a doutrina dos batismos vários. Nesse tempo havia o batismo de proselitismo, que era quando um judeu convencia o outro a ser judeu. Aí Jesus criticou esse batismo, dizendo em Mateus 23:15: quando vocês conseguem tornar alguém judeu para seguir o judaísmo, vocês o tornam filho do inferno 2 vezes. Havia o batismo de João, que era para arrependimento, para que aguardasse Cristo chegar. Mas depois que Cristo chegou, aí aparece o batismo cristão, que é o que nós praticamos na atualidade. Quando nós olhamos para o versículo 3, quando Paulo pergunta em que eles eram batizados, eles disseram: do batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: então certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Está explicado aqui que o batismo de João era o batismo de arrependimento. E Jesus se batizou para quê? Se ele não tinha pecado. Jesus explicou. Jesus chegou e disse: João me batiza. Ele disse: não sou digno. Ele disse: me batize, porque eu tenho que cumprir toda a justiça. Eu preciso ser batizado, e eu me batizo através de você. É você quem vai me batizar, dando o exemplo que ele, como homem, mas sendo filho de Deus e o próprio Deus em carne, ele se submeteu, ele foi submisso, dando exemplo para nós hoje, que se Jesus, o Criador de todas as coisas, quando o homem submeteu-se a uma autoridade que ele havia levantado para aquele fim, por que nós não vamos nos submeter no tempo em que nós vivemos? Aí na internet você vê alguém dizendo assim: precisa de pastor, não precisa de templo, não precisa de igreja.
faz o seguinte, não precisa, pô, arranca teu dedo e joga fora, arranca tua mão e joga fora. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 12 e em Romanos 12 que cada um de nós somos membros. E o corpo é a igreja de Cristo, no mundo inteiro. Mas a cabeça é Jesus Cristo de Nazaré. Corta uma perna tua e deixa lá no quintal da tua casa e amanhã vai botar ela no lugar para ver se dá certo. Mas que coisa! E as pessoas creem nisso, incrível. Porque o desejo das pessoas já é fazer o que desagrada a Deus. O apóstolo Paulo sabia que certamente era o batismo de João que ele havia sido batizado, o batismo de arrependimento, a parte B do versículo 4, dizendo ao povo, era isso que João dizia ao povo que se submetia ao batismo. Aí dizia assim, que cresce no que após ele havia de vir. Quem era ele? Isto é, em Jesus Cristo. João pregava, o povo se arrependia. Ele disse, olha, eu vou batizar vocês. Esse batismo aqui, a serventia dele é assim, te compromete em esperar Jesus que está chegando. Então, havia missões. O apóstolo Paulo também aqui estava fazendo missões. Para que você tenha uma ideia, quando ele chega aqui em Éfeso, é o mesmo lugar que em Atos 16 e 6, ele queria ir, e o Espírito Santo disse, não vá agora. Mas aqui no capítulo 19, Paulo chega, sendo essa já a terceira viagem, mas naquela, certamente a segunda, não foi possível, o Espírito Santo não deixou. Essa igreja de Éfeso é fundada, e quando no Apocalipse 1:11 está falando de quê? Certamente é aquela igreja, essa mesma, fundada pelo apóstolo Paulo. E ela aparece lá no primeiro lugar na lista. Irmãos, não é tudo que nós queremos fazer hoje que dá certo se nós fizermos hoje. Tem coisas que é até boa, mas se nós fizermos hoje, poderá estragar. Eclesiastes 8:6 diz, para todas as coisas tem o tempo certo e o modo certo. Se fizer do modo certo, na hora errada, vai dar errado. Ainda que a hora seja certa, se o modo não estiver certo, vai dar problema. As coisas de Deus são organizadas, é no tempo e no modo certo. Chegou a hora, Paulo foi lá e fez a obra do Senhor. Então o comprometimento de quem recebia o batismo de João era arrependimento e a guarda em Cristo. Eles se comprometiam com isso. Versículo de número 5. E os que ouviram foram batizados em nome de quem? Aqui tem outra confusão que eles levantam contra nós. Ário, um homem que desenvolveu uma ideia aí, mais ou menos pelo ano 325 depois de Cristo. Desenvolveu uma doutrina chamada arianismo, por causa do nome dele, Ário. Aí ele passou a dizer que alguém só pode ser batizado em nome de Jesus. Aqui na igreja, em Esperantinópolis, há pessoas que nunca foram batizadas, porque entendem que nós batizamos errado, porque nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então as pessoas não entendem que deve ser assim, deve ser só em nome de Jesus. Por quê? Porque baseado nesse texto aqui, de Atos 19:5, Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:48, esses quatro textos, e Atos 19:5, quatro textos em todo o Novo Testamento, que só é em Atos fala batizado em nome do Senhor. Por quê?
A igreja estava em ascensão, não estava organizada ainda como hoje. Afinal de contas, quem é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é ou não batizado em nome de Jesus também? Pelo amor de Deus. O pastor veio aqui, me ouviu pregar. Quando saía, ele mandou mensagem: sou pastor, prega tão bem, a igreja lotada, pena que ninguém será salvo. Mas por que, meu pastor? É porque vocês são batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Bíblia fala que é só no nome de Jesus. Eu digo, irmão, o problema é que vocês são seguidores de arianismo. Nós somos seguidores de Jesus o Cristo. Foi Ele quem nos deu as regras. O que está citado aqui no versículo 5 é a forma, não a fórmula. Você sabe quando Atos foi escrito? Antes dos evangelhos. O evangelho foi escrito depois. Provavelmente Atos dos Apóstolos foi escrito em meados dos anos 60, 61. O Evangelho de Mateus, onde tem a fórmula, foi escrito no ano 70, anos depois. Como a igreja estava desenvolvendo aqui, algumas coisas foram precisas ser organizadas. Quando o Evangelho de João, de Mateus, é escrito, aí a coisa muda de figura. Vamos ver o que diz Mateus 28. Versículo de número 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinar todas as nações. Depois que tiver ensinado, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa a forma. Acabou o serviço? Não, continua ensinando-as a guardar. O que é isso? É doutrinação. É o discipulado contínuo. Porque já viu ensinado no versículo 19? Sim. Batizaram? Acabou, sabe de tudo? Não. Continua doutrinando. Ensinando a guardar todas as coisas que Jesus tinha o quê? Mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, nós não podemos abrir mão desse evangelho, porque Ele nos mandou fazer isto, e Ele está conosco para nos dar vitória até o final. Jesus foi batizado também. Olha aí o Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículo 21, a seguir. Porque eles não creem na Trindade. Eles são unitarianos, é só o nome do Senhor, mas nós cremos na Trindade. E é muito simples de explicar isso. Lucas 3, 21 a seguir. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, claro, os que criam, sendo batizado também quem? Então Jesus estava lá no batismo dele, claro. Orando ele, Jesus orando. Aí se Jesus ora, como é que nós não vamos orar? Aí o céu se abriu. Eu quero é ver o céu se abrir sem haver oração. É necessário para o céu abrir, a igreja se ajoelhar na presença de Deus e buscar a sua face. Versículo 22. O Espírito Santo desceu. Ora,
se Jesus está sendo batizado e por João, Jesus estava lá, o Espírito Santo desce depois que o céu se abre sobre ele com uma forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz aonde? Então a pomba está descendo, Jesus está nas águas, mas uma voz brada do céu, dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Como é que a gente vai batizar o povo só em nome de Jesus? Se Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no dia do batismo dele estavam as 3 pessoas distintas. Aí eles dizem assim: é porque vocês creem em 3 deuses. Não. Vocês olham para mim, embora sendo largo, mas vocês sabem que não são 3 Silvio. Mas eu tenho corpo, alma e espírito, e você também tem. E nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós não cremos em 3 deuses, apenas em um só Deus, em 3 pessoas distintas. O Gênesis diz: façamos o homem. Na Torre de Babel diz: confundamos as línguas. Acabamos de ler no batismo, Pai no céu falando, Jesus descendo nas águas e o Espírito Santo em forma corpórea. Mas que coisa! Aí quando nós olhamos para o versículo 5, eles dizem: tem que ser só em nome de Jesus, por causa desses 4 textos que citei: Atos 2:38, Atos 8:16, 10:48 e 19:5. Versículo de número 6. Escute isso. Até aqui nós falamos do batismo de João e da pergunta que Paulo fez do batismo no Espírito Santo. Aí o versículo 5, você viu aí no princípio: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Sabe o que é isso aqui? É um rebatismo. É por esse motivo que quando pessoas vêm de religiões que acreditam que só 144 mil serão salvos e que viverão o tempo todo aqui na terra, quando eles chegam aqui, nós batizamos outra vez. O que é isso? Rebatismo. Eles dizem: mas não é só um batismo. Sim, um batismo certo. Se o batismo for errado, aí tem que rebatizar. Vamos ver em Efésios 4:3. Se nós não entendermos isso hoje, vai ser difícil entender outro dia, mas eu vou explicar até entrar na cabeça dos irmãos. Olha o que diz Efésios, capítulo de número 4. Como é que é só o batismo? Capítulo 4, versículo de número 3 a seguir: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito nos une, mas isso é pelo vínculo da paz, que o próprio Espírito é de paz. Versículo 4: é um só corpo, é o de Cristo. Quando fala de igreja, na presença de Deus, não tem igreja universal, não tem igreja da graça, não tem igreja Assembleia de Deus, não tem igreja batista, não. É só uma igreja, a igreja dos salvos. E para que esse monte de igreja? É para ninguém não ter despista que não foi para o céu, porque não gostava da Assembleia, que faz zoar. Só ir para Batista, que lá é todo mundo caladinho. É para ninguém ter a despista que não foi para a igreja porque passava na igreja e achava que não tinha ninguém lá, porque estava todo mundo calado. Então vem para cá que tem zoado. Só para isso. É para ninguém ter despista diante de Deus,
Porque não vai ter. Então tem igreja para tudo quanto é gosto. Agora, o nosso conselho: procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Antigamente a gente dizia uma igreja mais próxima da sua casa, mas tem a igreja até do Satanás hoje. Tem os adoradores de Satã, os satanistas. Então não posso dizer uma igreja mais próxima da sua casa. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Aí, Efésios 4, ele continua dizendo, no versículo de número 4, um só corpo, um só Espírito, que esse é o Santo, como também fosse chamado em uma só esperança, arrebatamento da vossa vocação. Um só Senhor, que é o Cristo, uma só fé, que é a fé nele, na sua palavra, um só batismo. Agora é um batismo que acompanha tudo isso aqui junto. Um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Então só pode ser um batismo se for dentro desse princípio, da forma correta. Tem igreja aí que toda vez que alguém se reconcilia, batiza de novo. Aqui não. Se você for batizado aqui, e que Deus lhe livre de desviar, no dia que você voltar, você só vai ser reconciliado com Deus. Nós não batizamos outra vez. Mas tem igreja que se desviar 10 vezes por semana, é 10 batismos. A fé é uma só, o batismo é um só, acreditando num Deus só. Mas como aqueles haviam sido batizados, dizendo, ó, fica aguardando que Jesus está chegando. Quando Paulo chega, discipula, e ouvindo eles, foram batizados em nome do Senhor. Paulo rebatiza, batiza uma segunda vez, porque o batismo de João era só para aguardar. Aqui Jesus já chegou. Os irmãos entendem isso? Versículo de número 6. Aí aqui é o terceiro batismo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles quem? Era esse batismo aqui que Paulo estava perguntando no versículo 1. Era esse. Era só isso aqui. Aí ele impôs as mãos sobre ele, veio sobre ele o Espírito Santo, a forma ou a evidência inicial. Eles falavam línguas e eles profetizavam. Em Atos 8:17, João e Pedro impunham as mãos. Em Atos 9:17, Ananias impôs as mãos. Aqui, o apóstolo Paulo também impõe as mãos. Mas em Atos 2, ninguém impõe as mãos. De repente, veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e tomou de conta de toda a casa. E todos que estavam reunidos naquele dia falavam em línguas, e a língua era vista como que de fogo, repousando na cabeça de cada uma daquelas pessoas. Algum tempo depois, Pedro é chamado, vai à casa de Cornélio, capítulo 10, 44, 48. Pedro ainda estava pregando, como eu estou pregando aqui, e de repente caiu o Espírito Santo sobre eles, e eles profetizavam e falavam em línguas, porque o Espírito desceu sobre eles. Esse negócio não acabou. Aonde é que está escrito na Bíblia que cessou? Me mostra. É porque as igrejas históricas, tradicionais, dizem que era só para aquele dia, pois não leram a Bíblia toda. Porque se era só para o dia de Pentecostes, por que acontece no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 19? Você sabia que as igrejas históricas, você sabia que as igrejas
nacionais chegaram aqui no Brasil antes de nós. Nós somos bem novinhos. A nossa igreja tem aqui caminhando para 112 anos. É o maior movimento pentecostal do planeta Terra. Quem não quer o Espírito Santo, que não queira. Nós queremos, desejamos, abraçamos e não estamos conformados com o que temos. Nós queremos mais, nós desejamos mais, porque uma igreja sem o Espírito Santo é como um corpo sem vida. Eu não quero afrontar ninguém, mas eu quero dizer que quem outorga esse poder e essa autoridade é o Espírito Santo de Deus. Não dá para dizer que a igreja sem ele. Aleluia! Pediram para dirigir o culto aqui, ação de graça. Era uma turma de pedagogia. Nós dirigimos um culto tranquilo e cantamos tranquilo. E depois elas estavam enxugando os olhos dizendo, mas aqui a gente chora sem querer. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que faz a gente vir com chuva ou sem chuva, com sol ou sem sol. É o Espírito de Deus que faz a gente cantar e chorar. Eu vi algumas pessoas essa semana dizendo, Silvio, está acontecendo alguma coisa estranha. Eu estou chorando sem querer. Não é ansiedade, não é depressão. Eu conheço esse negócio. Hoje de manhã cedo alguém chegou lá em casa e disse, eu não aguento. Desde domingo eu só choro, não é isso. É o Espírito de Deus movendo as vidas e te preparando para alguma coisa. Quando o Espírito te impulsionar para orar, vai orar. Você sabe por que tem um bocado de gente de irmã delado no nosso meio, envergonhando a igreja, o Evangelho e Jesus Cristo? É porque não tem comunhão com o Espírito Santo. Quem tem comunhão com o Espírito Santo não precisa de regra de igreja, mas quem tem o Espírito de Deus na vida, ele mesmo testifica: essa roupa não é para ti, esse lugar não é para ti. Por quê? Porque eu moro dentro de ti, e o templo que eu habito tem que ser um templo limpo. Se você tiver a humildade de se ajoelhar e dizer: Espírito de Deus, guia a minha vida, mostra-me o teu caminho, você verá a mudança na sua vida. Mas enquanto você diz assim: não, eu acho que é assim, eu aprendi desse jeito, eu acho que não preciso de tudo isso aí é a tua carne, e depois será o diabo. Agora, se tu disser Espírito Santo de Deus, me dá esse negócio que esse pastor está falando, tu verás a tua vida mudar. Mas mudará de tal forma que em algum momento tu vai dizer assim: eu acho que eu não vou contar isso para ninguém, que vão dizer que eu estou doido. Pode me contar. Porque às vezes a gente só se conforma porque a Bíblia diz que ele usa os loucos para confundir os que são sábios. Porque Deus veio na sua sabedoria e os homens não compreenderam. Aí a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E nós fomos salvos pela loucura da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho é loucura para quem vai para o inferno. Agora, para nós que somos salvos, essa loucura é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Não deixe ninguém lhe dizer fora do que nós lhe dissemos nesta noite pela Bíblia Sagrada.
porque esta é a Bíblia Sagrada, e o texto sagrado diz: 7, e estes eram ao todo uns 12 varões. Se você continuar lendo Atos 19, você vai ver o tamanho do avivamento que aconteceu. Mas eu vou ler mais um versículo para você, que é o versículo 11, Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Escute isso: maravilhas extraordinárias. Eu quero que você continue lendo o texto, depois em casa, e você veja minuciosamente, para você ver o que aconteceu. Por que eu estou lendo o versículo 11? É porque quem recebe o Espírito Santo adora e segue a Deus independentemente das circunstâncias. Porque o 19:11 diz que o lenço de Paulo curava. Mas segundo aos Coríntios 12:8, Paulo pediu pela vida dele, e Deus disse: nem é para ti, a minha graça te basta. O espinho eu não vou tirar da tua carne, mas a minha graça eu te darei. O que importa não são a quantidade dos espinhos e nem o tamanho deles. O que importa é se tem graça de Deus para suportá-los. Filipenses 2:27 tinha um amigo de Paulo, que a história diz que ele escarrava sangue de tanto que ele pregava. Paulo diz: ele quase chegou à morte. Mas Paulo não deu jeito. 1 Timóteo 5:23, Paulo disse assim: em Timóteo, tu bebe um remédio, tu mistura um pouco de vinho com água, porque tu tem uma enfermidade no teu estômago. Um homem que o lenço dele curava, ele está passando remédio para um filho da fé dele, que era Timóteo. 2 Timóteo 4:20, ele deixou Trófimo, amigo dele, em Mileto, doente. Deixou porque não podia prosseguir a viagem por causa de doença. Quem tem o Espírito Santo adoece. Quem tem o Espírito Santo chora. Essa teologia da prosperidade que andaram pregando nessas igrejas neopentecostais adoeceu um bocado de gente, a ponto da gente ouvir as pessoas dizendo: Deus, eu não aceito. Quem somos nós para dizer para o Criador de todas as coisas que não aceitamos? Quando o Filho de Deus esteve na terra e disse: Pai, passa esse cálice de mim sem eu beber. Aí disse: oh Pai, tem perdão, me perdoa. Seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade. Quem somos nós? Eu estou falando da importância do Espírito Santo e desse batismo de fogo, porque ele nos habilita a viver em qualquer que seja a situação. Está todo mundo olhando para a gente dizendo: está nadando no ouro, e Deus nos céus olhando e dizendo: só Deus sabe como está. Mas quem tem o Espírito de Deus não tem tempo ruim, não tem tempo bom, porque ele está nas asas do Espírito Santo de Deus. É isso que é bom da vida espiritual e da vida com Deus. Quantos entenderam essa mensagem? Digam. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida a Cristo? Reconciliar-se com Deus? Está todo mundo bem? Tem alguém que queira voltar-se para o Senhor, se reconciliar com Ele? Não tem? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Deus dos céus. Mas se tiver alguém para se reconciliar, essa oportunidade. Se tiver alguém para entregar a vida a Cristo,